Como você entende o papel da sexualidade humana no contexto da crença de que fomos criados por Deus? Quais são os principais perigos associados ao uso inadequado do corpo e da sexualidade e como podemos conscientizar as pessoas sobre esses perigos? Qual você acredita ser o propósito primordial da sexualidade humana e como essa compreensão pode influenciar nossas escolhas e comportamentos? Estamos estudando a lição número 6 da classe de jovens, que tem o tema A Realidade Bíblica do Cuidado do Corpo. Nesta lição, o foco está na abordagem bíblica sobre o cuidado com o corpo, especialmente no contexto da sexualidade. A Bíblia ensina que nossos corpos são templo e do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. O que significa que devemos tratá-los com respeito e dignidade. Isso inclui cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. O texto principal, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. 2 Coríntios 5, 10. Neste texto principal, nos lembra da responsabilidade que temos diante de Deus em relação ao nosso corpo. E nossas ações, ele nos leva a refletir sobre o julgamento que enfrentaremos diante de Cristo, onde seremos recompensados ou responsabilizados por nossas escolhas e ações realizadas através do nosso corpo. O resumo da lição: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. O resumo da lição é ressaltar a importância de cuidarmos do nosso corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo. Isso significa que devemos estar atento não apenas na saúde física, mas também na nossa saúde espiritual e emocional. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 16. Nesse texto bíblico trata a importância de vivermos em santidade e honra a Deus com nossos corpos. Paulo começa destacando que, embora tenhamos liberdade e muitas outras, nem tudo é conveniente ou edificante. Ele adverte contra ser dominado por qualquer coisa. Em seguida, ele compara a relação entre comida e estômago com a relação entre nosso corpo e Deus, enfatizando que o corpo não deve ser usado para ser prostituição, mas para servir ao Senhor. A nossa introdução é o que a fé cristã, inspirada na Bíblia, fala acerca da sexualidade humana. O que Deus preparou para que não abusassem de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado. É o que veremos nesta lição. Ponto 1 da lição: Deus nos criou seres sexuais. Subtópico 1: a criação divina. Este subtópico aborda a visão cristã sobre a criação divina do homem e da mulher como seres sexuais. Ele destaca a complementaridade entre homem e mulher, enfatizando que ambos foram criados por Deus para viverem em harmonia e respeito mútuo e para cumprir o propósito de se reproduzir e povoar a terra através do ato sexual. 2 pontos aqui a ser observado aqui nesse subtópico é a criação divina e complementaridade. O cristianismo ensina que Deus criou o homem e a mulher como seres distintos, mas complementares em suas física, psicologia e sexualidade. Essa complementaridade reflete o plano divino para a humanidade, permitindo que ambos se unam e cumpram o propósito de Deus na Terra. O segundo ponto aqui a ser observado é o propósito da reprodução e povoamento da Terra. A decisão de Deus de criar apenas 2 sexos, homem e mulher, foi suficiente para que a humanidade pudesse obedecer ao mandamento divino de dominar e povoar a Terra. O ato sexual é visto como um meio pelo qual a humanidade se reproduz e se multiplica, conforme estabelecido por Deus desde a criação. 3 palavras aqui a ser observada. A primeira é
Complementaridade refere-se à qualidade de ser complementar ou completo, em conjunto com outra pessoa ou coisa. No contexto deste subtópico, destaca a ideia de que o homem e a mulher foram criados para se complementarem um ao outro. A segunda palavra que é a ser observada é a reprodução. Indica o processo pelo qual os seres vivos produzem descendentes, aqui enfatizando-se o propósito da sexualidade humana em relação à reprodução e multiplicação da raça humana. A terceira palavra que é a ser observada é a harmonia, significa viver em paz, concórdia e equilíbrio. No contexto da criação divina, destaca-se a importância da harmonia entre os sexos para cumprir o propósito de Deus na Terra. Subtópico 2. Somente dois sexos. Este subtópico aborda a visão cristã sobre a dicotomia sexual, baseada na criação de Deus do homem e da mulher, como macho e fêmea. Ele enfatiza que Deus determinou essas distinções biológicas de forma sábia e precisa, ordenando que as mulheres nascessem com o cromossomo XX e os homens com cromossomos XY. A ciência é citada para reforçar que o sexo biológico de uma pessoa é determinado antes mesmo do nascimento, contradizendo a ideia de que alguém pode escolher ou mudar seu sexo. O primeiro ponto que é ser observado é a determinação divina dos sexos. A narrativa bíblica afirma que Deus criou um homem e a mulher, estabelecendo uma distinção biológica entre os dois. Isso é visto como uma expressão de sabedoria e o plano divino refletindo a vontade de Deus para a humanidade. O segundo ponto que é ser observado é a incompatibilidade com a idade de escolha de gênero. Tanto a perspectiva bíblica quanto a ciência sustentam que o sexo biológico de uma pessoa é determinado antes do nascimento e não pode ser alterado por escolha ou insatisfação pessoal. Isso contrasta com visões contemporâneas que defendem a ideia de que o gênero é uma construção social ou uma questão de escolha individual. Três palavras aqui a ser observada é a dicotomia. Refere-se à divisão entre duas almas distintas ou opostas. Nesse contexto, destaca a distinção fundamental entre o sexo masculino e feminino, conforme estabelecido por Deus na criação. A segunda palavra que é observada é determinação. Significa a ação de determinar ou decidir algo de forma precisa e inequívoca. Aqui destaca-se a ideia de que o sexo biológico de uma pessoa é determinado antes mesmo do nascimento, de acordo com o plano divino. A terceira palavra que é biológico, relacionado ao aspecto físico e fisiológico do organismo vivo. No contexto deste subtópico, enfatiza-se que o sexo de uma pessoa é determinado pela biologia, não por escolha ou preferência sexual. Subtópico 3. O pecado de Adão e Eva não foi relacionamento sexual. Neste subtópico discute-se a falsa ideia de que o pecado inicial de Adão e Eva foi o relacionamento sexual. Enfatiza-se de que o pecado original não estava relacionado ao sexo, mas sim à desobediência a Deus. Quando Adão e Eva sucumbiram à tentação de serem como Deus, o texto destaca que o sexo não foi a tentação de Satanás para o casal, mas sim o desejo de igualdade com Deus. Apesar de a sexualidade humana ter sido afetada pelo pecado, a palavra de Deus orienta os crentes a manterem a pureza corporal em conformidade com os padrões estabelecidos por ele. Dois pontos aqui a ser observado é a natureza do pecado de Deus e de Eva. E o texto destaca que o pecado original não foi relacionado ao sexo, mas à desobediência a Deus. A tentação de Satanás não foi no corpo da sexualidade, mas na ambição de ser como Deus. Isso demonstra que o sexo não é interessante, pecaminoso, mas sim a desobediência a Deus. O segundo ponto que é ser observado é a pureza na vida sexual. Embora a sexualidade humana tenha sido afetada pelo pecado, a palavra de Deus orienta os crentes a manter a pureza corporal. Isso implica em seguir os padrões estabelecidos por Deus para a vida sexual, em vez de adotar os padrões do mundo. Três palavras aqui a ser observada é a desobediência.
significa a recusa em obedecer a ordem ou comando. Aqui destaca-se que o pecado de Adão e Eva foi resultado de sua desobediência a Deus, não de qualquer questão relacionada à sexualidade. A segunda palavra que é pureza, refere-se ao estado de estar livre de impurezas ou contaminações. Neste contexto, ressalta-se a importância da pureza na vida sexual, de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Terceiro, padrões. Indica os critérios ou normas pelos quais algo é avaliado ou medido. No texto, destaca-se que os crentes devem seguir os padrões estabelecidos por Deus para a vida sexual, em vez de adotar os padrões do mundo. Ponto 2 da lição. Os perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Subtópico 1. Prostituição. Nesse subtópico aborda os perigos do mau uso do corpo e da sexualidade, com foco na prostituição. Ele destaca a advertência da palavra de Deus contra a prostituição e suas consequências, citando exemplos bíblicos como o caso dos hebreus, que foram atacados por uma praga devido ao seu envolvimento com a prostituição e a idolatria. O texto também destaca a prostituição como uma das obras da carne, conforme mencionado pelo apóstolo Paulo. 2 pontos a ser observado aqui nesse subtópico. Primeiro é a advertência bíblica contra a prostituição. O texto enfatiza as sérias advertências da palavra de Deus contra a prostituição, destacando-a como uma prática condenada por Deus. E isso é ilustrado através de exemplos bíblicos, como o caso dos hebreus que sofreram as consequências de seu envolvimento com a prostituição e a idolatria. O segundo ponto a ser observado é a prostituição como uma obra da carne. O texto menciona a prostituição como uma das obras da carne, conforme descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5,19. Isso indica que a prostituição é vista como uma atividade que se opõe aos princípios e padrões estabelecidos por Deus para a conduta humana. 3 palavras aqui a ser observada é prostituição. Refere-se à prática de envolvimento sexual em troca de pagamento ou benefícios materiais. Neste contexto, destaca-se como uma atividade condenada pela palavra de Deus e associada a consequências sérias. A segunda palavra que é a advertência, indica uma notificação séria sobre possíveis perigos ou consequências negativas. Aqui enfatiza-se a advertência bíblica contra a prostituição e seus efeitos prejudiciais. E a terceira palavra que é consequências. Refere-se ao resultado ou efeitos que ocorre como resultado de uma ação ou decisão. No contexto do subtópico destaca-se a consequência negativa do envolvimento com a prostituição, incluindo julgamento divino e morte, como visto no exemplo dos hebreus no deserto. Subtópico 2. O aborto. Este subtópico aborda o tema do aborto, definido como a interrupção da gravidez que resulta na morte do afeto. Ele destaca que o aborto é uma prática conhecida desde os tempos antigos e menciona uma referência bíblica em Jó que descreve essa realidade. O texto também ressalta a destruição do pensamento sobre a vida humana dos tempos atuais, onde algumas pessoas defendem o direito ao aborto, contrastando isto com a luta pelos direitos dos animais. 2 pontos aqui a ser observado primeiro é a descrição do contexto histórico do aborto. O texto descreve o aborto como a interrupção da gravidez que resulta na morte do feto, destacando que essa prática é conhecida desde os tempos antigos. Isso é ilustrado através de uma referência bíblica em Jó que menciona o aborto oculto, onde as crianças no ventre não veriam a luz. O segundo ponto que é observado é o contraste entre preservação da vida humana e defesa do aborto. O texto destaca a contradição na forma como algumas pessoas defendem os direitos dos animais, mas ao mesmo tempo apoia o direito ao aborto. Isso é apresentado como uma distorção de pensamento sobre a vida humana, onde a mãe é vista como tendo o direito de matar seu próprio filho. 3 palavras aqui a ser observada é o aborto. Refere-se à interrupção da gravidez que resulta na morte do feto.
Neste contexto, destaca-se como uma prática controversa que se envolve questões éticas, morais e religiosas. A segunda palavra que é observada é destruição. Indica o ato de causar danos graves ou irreparáveis a alguém. Aqui enfatiza-se a destruição do pensamento sobre a vida humana, onde o aborto é defendido como um direito da mãe. A terceira palavra que é observada é contradição. Refere-se à situação em que há uma incompatibilidade entre dois princípios ou ideias. O texto destaca-se a contradição entre defender os direitos dos animais enquanto apoia o direito do aborto. Ilustrado é uma distorção de pensamento sobre a preservação da vida humana. Subtópico 3. Formas distorcidas de sexualidade. Este subtópico aborda a forma distorcida de sexualidade, destacando a criação divina e de homem e mulher, e como essa regra tem sido obedecida desde o início da existência humana. Ele enfatiza a visão de que todo ser humano nasce como homem ou mulher, e que a biologia confirma essa ordem divina, resultando em ideologias contemporâneas que afirmam a possibilidade de nascer no corpo errado. Dois pontos aqui a ser observado é a criação de homem e mulher. O texto destaca que Deus criou homem e mulher desde o início da existência humana. Essa ordem divina tem sido seguida ao longo da história. Isto é apresentado como uma confirmação da criação divina e da ordem estabelecida por Deus para a humanidade. O segundo ponto que é observado é a refutação de ideologias contemporâneas. O texto argumenta contra ideologias recentes que afirmam a possibilidade de nascer no corpo errado e defender a ideia de que é possível nascer de um jeito e se sentir de outro. Isso é apresentado como uma distorção da biologia e da palavra de Deus. Três palavras aqui a ser observada é a distorcidas. Refere-se a algo que foi alterado ou desviado de sua forma original ou correta. Este contexto destaca-se a formas distorcidas da sexualidade que vão contra a ordem divina estabelecida por Deus. A segunda palavra aqui é a biologia, indica o estudo do organismo vivo e seus processos vitais. Aqui enfatiza-se que a biologia confirma a ordem divina e de que todo ser humano nasce como homem e mulher, refutando ideologias contemporâneas que contestam essa realidade. A terceira palavra aqui é ordem divina. Refere-se aos princípios ou mandamentos estabelecidos por Deus. No contexto, destaca-se a ordem divina de que todo ser humano nasce como homem ou mulher, conforme estabelecido por Deus desde a criação. Ponto 3 da lição: o fim da sexualidade humana. Subtópico 1, glorificação. Nesse subtópico discute o fim da sexualidade humana na eternidade, destacando que homens e mulheres não terão sua sexualidade, pois não precisarão dela para a vida após a morte. Ele cita um episódio envolvendo Jesus e os saduceus, que questionaram sobre uma questão matrimonial na ressurreição, e Jesus respondeu que na eternidade as pessoas serão como anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Dois pontos que é observado é a glorificação na eternidade. O texto destaca que a eternidade, homens e mulheres não terão sua sexualidade, pois não será necessária na vida após a morte. Isso é ilustrado através da resposta de Jesus aos saduceus, onde eles afirmam que na ressurreição as pessoas serão como anjos que não se casam e nem se dão em casamento. O segundo ponto que é observado é a determinação divina. O texto ressalta que Deus determinou que o corpo glorificado não tenha traços distintos da sexualidade humana na eternidade. Isso sugere que a sexualidade é uma parte da experiência terrena que não será necessária ou relevante na vida eterna. Três palavras aqui a ser observada é a glorificação. Refere-se ao estado de ser glorificado ou exaltado especialmente na vida após a morte. Neste contexto, destaca-se a ideia de que a eternidade, homens e mulheres, não terão sua sexualidade após não será necessário. A segunda palavra que é a eternidade indica a duração infinita
ou limitada no tempo, especialmente na vida após a morte. Aqui enfatiza-se de que a eternidade, a sexualidade humana não será necessária, conforme determinado por Deus. A terceira palavra que é anjos, refere-se aos seres espirituais criados por Deus que servem como mensageiros divinos e executam suas vontades. No texto destaca-se que na ressurreição as pessoas serão como anjos que não se casam nem se dão em casamento, sugerindo a ausência de sexualidade na vida humana. Subtópico 2. O destino eterno dos que rejeitaram a Cristo. Este subtópico aborda o destino eterno daqueles que rejeitaram a Cristo, contrastando com o destino dos salvos em Cristo, cujos corpos serão transformados e glorificados. Ele destaca que os ímpios ressuscitados não receberão corpos glorificados, mas corpos destinados ao lago de fogo por toda a eternidade. O texto ressalta que as escolhas feitas nesta vida determinarão um destino eterno de cada indivíduo. Dois pontos que é observado é o destino dos salvos em Cristo. O texto destaca que os salvos em Cristo terão seus corpos transformados e glorificados na ressurreição. Isso sugere que uma vida eterna em comunhão com Deus e livre de pecados e sofrimentos. Segundo ponto que é observado é distinto dos que rejeitaram a Cristo. O texto também aborda o destino daqueles que rejeitaram a Cristo, destacando que eles serão ressuscitados para a vergonha eterna, com corpos destinados ao lago de fogo por toda a eternidade. Isso sugere uma separação eterna de Deus e um estado de tormento. A palavra que é ser observada é ressurreição. Refere-se ao ato de ser ressuscitado dos mortos para a vida após a morte. Neste contexto, destaca-se a ressurreição dos salvos em Cristo para a vida eterna e a ressurreição dos ímpios para a vergonha eterna. A segunda palavra que é observada é o lago de fogo, indica um lugar de tormento e punição eterna para os ímpios, conforme descrito em Apocalipse. Aqui enfatiza-se o destino dos que rejeitaram a Cristo. Será o lago de fogo por toda a eternidade. E a terceira palavra que é destino eterno. Refere-se ao destino final ou duradouro de uma pessoa na vida após a morte. O texto destaca-se que as escolhas feitas nesta vida determinarão o destino eterno de cada indivíduo, seja em comunhão com Deus ou na separação eterna dele. Chegamos à nossa conclusão. A sexualidade humana foi planejada por Deus e isto é uma bênção, mas também um desafio, pois é preciso que cuidamos de nosso corpo e, de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de outras práticas que podem nos levar à perdição eterna. Você que ficou até aqui, Deus nos abençoe grandemente. Eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. No canal você vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar devocionais e você vai encontrar lições da escola dominical como esta. Você que ficou até aqui, deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus nos abençoe. Qual é o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras? Quais são as três principais armas espirituais do crente e como elas são definidas? Como Jesus Cristo é apresentado como o maior modelo de quem usou as armas espirituais de acordo com as Escrituras? Estamos estudando a lição número 6 da classe de adultos, que tem o tema As Nossas Armas Espirituais. Nesse tema que nós vamos estudar, o foco está em entender o papel e a importância das armas espirituais na vida do crente, conforme descrito nas Escrituras. As armas espirituais são recursos dados aos crentes para combater as forças espirituais do mal e viver uma vida de fé e vitória. O texto áureo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. O texto áureo destaca a natureza das armas do crente, enfatizando que elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, e isso significa que as armas espirituais são fundamentais para a batalha espiritual que enfrentamos e através do poder de Deus que elas são capazes de destruir fortalezas espirituais. A verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais.
à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4 e o versículo 16 ao 20. Essa leitura era conhecida como uma leitura quebrada. Quando for esse tipo de leitura, eu recomendo aos irmãos que leiam o capítulo todo para entender o contexto da leitura. Amém? Na leitura em que nós lemos, o primeiro trecho fala sobre Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde é tentado pelo diabo após um período de 40 dias de jejum. Jesus enfrenta as tentações com firmeza, citando a palavra de Deus como sua defesa contra o mal. O segundo trecho Jesus retorna a Nazaré, sua cidade natal, e entra na sinagoga no dia de sábado. Ele é convidado a ler as Escrituras e encontra o texto do profeta Isaías, que fala sobre a sua própria missão messiânica. Após ler o texto, Jesus encerra o livro e anuncia que as Escrituras foram cumpridas naquele momento, revelando-se como o Messias prometido. Essa leitura destaca a autoridade e o propósito divino da missão e de Jesus na terra. A introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculo de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizamos que usaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais, em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual, que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. O primeiro ponto aqui a ser observado nessa introdução é a continuidade do estudo. A introdução faz referência à lição anterior, onde foram abordados os 3 opositores da jornada cristã: o diabo, a carne e o mundo. Esses foram apresentados como obstáculos, enfrentando pelo crente. Agora a ênfase muda para os recursos espirituais que os crentes têm à disposição para lidar com esses desafios. O segundo ponto a ser observado é armas espirituais essenciais. A introdução destaca 3 armas espirituais fundamentais que todo crente deve utilizar diante dos obstáculos da jornada cristã: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Esses recursos são fundamentais para fortalecer a fé e vencer as batalhas espirituais que surgem ao longo do caminho. Além disso, ressalta-se que a vida cristã é uma jornada permeada por uma batalha espiritual contínua que só chegará ao fim com o arrebatamento da igreja. Primeiro ponto da lição: as armas do crente. Subtópico 1: as armas. Nesse subtópico, explora-se o conceito de armas espirituais e sua importância na vida cristã. O primeiro ponto aqui a ser observado é a classificação das armas. As armas são classificadas em instrumentos de ataque e de defesa, fazendo uma analogia com as armas físicas usadas pelos exércitos antigos e pelo exército de Israel. Essa classificação inclui uma variedade de armas, desde espadas e arcos até escudos e capacetes, mostrando a diversidade de recursos disponíveis para o crente em sua jornada espiritual. O segundo ponto aqui a ser observado é o sentido metafórico das armas. Embora as escrituras descrevam essas armas de forma literal para os cristãos, o uso de armas tem um sentido metafórico. Em vez de um combate físico corpo a corpo, os crentes enfrentam uma batalha espiritual contra as forças do mal, lideradas pelo diabo e seus demônios. Essa batalha envolve resistir às influências do mundo da carne. Palavras aqui a ser observada a primeira palavra é metafórico. Refere-se ao uso de palavras ou expressões que têm um significado simbólico além do literal. A segunda palavra que é observada é combate. Representa a luta ou confronto, neste caso a batalha espiritual enfrentada pelos crentes. E a terceira palavra que é observada é confiança. Indica fé e a dependência do Senhor, mesmo diante das adversidades espirituais. Subtópico 2: as estratégias do inimigo. Neste subtópico explora-se o conhecimento necessário sobre as táticas do diabo na tentativa de ludibriar os crentes.
Dois pontos aqui a ser observado. Primeiro é revelação no Novo Testamento. O texto destaca várias estratégias utilizadas pelo diabo, conforme revelada no Novo Testamento. Essas incluem arrebatar a palavra do coração das pessoas, buscar altas posições através de mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé dos crentes e enganar com doutrinas demoníacas. Essa variedade de tática demonstra a complexidade e a astúcia do inimigo espiritual. O segundo ponto aqui a ser observado é alerta apostólico. O apóstolo Pedro alerta os crentes sobre a necessidade de vigilância e sobriedade diante das investidas do diabo. Ele descreve o diabo como um adversário muito astuto, comparando-o a um leão que ruge, pronto para devorar aqueles que descuidam. Esse alerta enfatiza a importância da vigilância espiritual e da resistência das artimanhas do inimigo. Palavras aqui a ser observada é sagacidade. Refere-se à astúcia e inteligência aguçada, características atribuídas ao diabo, na tentativa de enganar os crentes. A segunda palavra aqui é vigilância, que indica a necessidade de estar atento em alerta espiritual, especialmente diante das investidas do inimigo. E a terceira palavra que é ser observada é astúcia. Significa esperteza ou habilidade em enganar. Características atribuídas ao diabo em sua tentativa de desviar os crentes da verdade. Ponto 3 da lição. O chefe de toda a força do mal. Nesse subtópico explora-se a posição e a autoridade do diabo como líder das forças espirituais malignas. O primeiro ponto que é observado nesse subtópico é a posição de liderança. Neste subtópico, explora-se a posição e a autoridade do diabo como líder das forças espirituais malignas. O primeiro ponto aqui observado aqui nesse subtópico é a posição de liderança. O apóstolo Paulo, em sua epístola, enfatiza que o diabo é o chefe. Nesse subtópico, eu destaquei aqui dois pontos a se observar. O primeiro é a posição de liderança. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, enfatiza que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que luta contra os crentes. Ele é descrito como o príncipe da potestade do ar e o Deus deste século, destacando sua posição de autoridade na hierarquia do mal. Isso evidencia a dimensão e a organização do reino das trevas, com seus servos, emissários e principados e potestades. O segundo ponto aqui a ser observado é a atuação contra os crentes. Paulo também menciona como o diabo pode agir contra os crentes, usando instrumentos humanos para interferir em seu ministério e vida espiritual. Essa referência destaca que o inimigo não só exerce poder espiritual, mas também pode operar por meio de pessoas para impedir o avanço do evangelho e prejudicar os seguidores de Cristo. Palavras aqui a ser observada. A primeira é hierarquia. Refere-se à estrutura de autoridade e organização dentro do reino das trevas, como o diabo como líder supremo. A segunda palavra aqui é potestades. Indica as diferentes formas de poder ou autoridade espiritual que o diabo exerce sobre o mundo e aqueles que estão sob sua influência. E terceiro é emissários. Significa mensageiros ou representantes enviados pelo diabo para realizar seus planos malignos na terra, agindo como agentes de suas trevas. Subtópico 2. As três armas espirituais do cristão. Subtópico 1. A palavra de Deus. Esse subtópico destaca-se a importância de três recursos espirituais fundamentais para a vida do crente. Dois pontos que é observado nesse subtópico que eu separei é a palavra de Deus, que é o primeiro ponto. O texto ressalta a centralidade da palavra de Deus na vida do crente. Jesus ensinou que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O estudo perseverante da palavra é comparado ao desejar afetuosamente o leite espiritual para o crescimento espiritual. Ao se firmar na palavra, o crente fortalece para resistir à influência maligna e à armadilha de Satanás, experimentando a influência transformadora da verdade divina. O segundo ponto aqui a ser observado é a nutrição espiritual.
Assim como um alimento físico é essencial para a nutrição do corpo, a palavra de Deus é essencial para a nutrição espiritual do crente. Ela fortalece e solidifica a fé, capacitando-o a resistir às tentações e estratégias do inimigo. Aqueles que se rendem à palavra de Deus experimentam um crescimento espiritual frutífero e uma maior intimidade com Deus. Três palavras aqui a ser observada é nutrição. Refere-se ao processo de fornecer nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento, neste caso, da vida espiritual através da palavra de Deus. E a segunda palavra que é a ser observada é firmado. Significa estar estabelecido ou fundamentado firmemente em algo aqui, referindo-se à firmeza que a palavra de Deus proporciona na vida do crente. A terceira palavra que é observada é transformadora. Indica a capacidade da palavra de Deus de provocar mudanças significativas na vida daqueles que a recebem e praticam, levando-os a uma vida mais alinhada com os propósitos divinos. Subtópico 2. A oração. Nesse subtópico destaca-se a importância da oração como uma poderosa arma espiritual na vida do crente. Dois pontos aqui a ser observado primeiro é a aliada do estudo da palavra. A oração é apresentada como uma aliada essencial ao estudo da palavra de Deus. Assim como o estudo da palavra nutre e fortalece a fé do crente, a oração fortalece e complementa esse processo, proporcionando uma comunhão mais profunda com Deus e uma maior compreensão dos seus ensinamentos. O segundo ponto que é observado é fortalecimento integral. O texto destaca que a oração não é apenas uma peça da armadura espiritual, mas é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para toda a armadura. Isso sugere que a oração fortalece e fortifica todas as áreas da vida do crente, trazendo equilíbrio e proteção espiritual em todas as esferas da sua existência. Palavras aqui a ser observada a primeira palavra que a ser observada é aliada. Refere-se a uma pessoa ou coisa que está associada ou colabora com outra para um propósito comum. Neste caso, a oração como aliada ao estudo da palavra de Deus. Segunda palavra a ser observada é comunhão. Indica a relação íntima e pessoal que o crente desenvolve com Deus através da oração, fortalecendo seus relacionamentos espirituais. A terceira palavra que é a ser observada é fortalecimento. Significa tornar-se mais forte ou resistente. Neste contexto, a oração fortalece o crente espiritual, emocionalmente e mentalmente para enfrentar os desafios da vida cristã. Subtópico 3. O jejum. Nesse subtópico, destaca-se a prática do jejum como uma terceira arma espiritual na vida do crente. Dois pontos aqui a ser observados nesse subtópico primeiro é a prática presente nas Escrituras. O texto ressalta que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente entre o povo de Deus. Ele é usado como uma forma de buscar orientação divina e demonstrar humildade diante de Deus. Exemplos bíblicos incluem Moisés, Elias, o próprio Jesus e os discípulos, além da igreja primitiva e os apóstolos Paulo, todos praticando jejum em momento importante de busca espiritual. O segundo ponto aqui a ser observado é o valor espiritual. O jejum é apresentado como uma prática de valor glorioso para a vida do crente, pois ele auxilia a desenvolver uma maior intimidade com Deus. Ao negar-se temporariamente de alimento físico, o crente demonstra sua dependência total de Deus e sua disposição para buscar a vontade divina de forma mais profunda. Palavras aqui a ser observada. A primeira é humildade. Refere-se à qualidade de ser humilde, reconhecendo a própria dependência de Deus e submetendo-se à sua vontade, como demonstrado através do jejum. A segunda palavra que é ser observada é intimidade. Indica a proximidade e comunhão profunda com Deus, que o crente busca através da prática do jejum. A terceira palavra a ser observada é disciplina. Significa a prática constante e deliberada de certas ações ou comportamentos, como o jejum, que fortalecem a fé e a devoção do crente. Ponto 3 da lição. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Subtópico 1. Vencendo o diabo com a palavra. Nesse subtópico,
O nosso maior modelo destaca-se Jesus. Jesus como um exemplo supremo a ser seguido na batalha espiritual. 2 pontos aqui a ser observado é vencendo o diabo com a palavra. O texto ressalta 2 episódios importantes em Lucas 4, onde Jesus demonstra o poder da palavra de Deus na luta contra o tentador. No primeiro episódio, Jesus resiste às tentações do diabo, citando a palavra de Deus, mostrando que os princípios da palavra devem guiar a vida do crente na batalha espiritual. No segundo episódio, ao ler uma passagem do profeta Isaías, na sinagoga em Nazaré, Jesus declara que as escrituras estão sendo cumpridas naquele momento, mostrando sua autoridade e domínio sobre as escrituras. O segundo ponto que é observado é a espada do Espírito. O apóstolo Paulo instrui os crentes a tomarem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como sua principal arma de ataque na batalha espiritual. Essa espada é descrita como poderosa e eficaz, proveniente no Espírito Santo de Deus. Isso destaca a importância de conhecer e aplicar a palavra de Deus na vida do crente, como uma arma indispensável na luta contra as forças do mal. 3 palavras aqui a ser observada é a autoridade. É a primeira. Refere-se ao poder ou direito de dar ordem e ser obedecido, como demonstrado por Jesus ao utilizar a palavra de Deus para resistir ao diabo. A segunda palavra que a ser observada é domínio. Indica controle ou supremacia, como demonstrado por Jesus ao mostrar sua autoridade sobre as Escrituras e sua aplicação em sua própria vida e ministério. A terceira palavra aqui a ser observada é eficaz. Significa que algo é capaz de produzir o efeito desejado com a palavra de Deus, que é descrita como poderosa e eficaz na luta espiritual. Subtópico 2. Vivendo em oração. Nesse subtópico, destaca-se a prática constante de Jesus em dedicar-se à oração e o chamado para os crentes seguirem seu exemplo. 2 pontos aqui a ser observado primeiro é exemplo de Jesus. O evangelista Lucas destaca que Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos a fim de orar. Ele não apenas ensinava sobre a importância da oração, mas também a prática regularmente em sua própria vida. Jesus orava pelos apóstolos, pela igreja, por seus algozes, por indivíduos específicos como Simão e pelos que estavam ao redor do túmulo de Lázaro. Isso demonstra a centralidade e a frequência da oração da vida de Jesus como modelo para os crentes seguirem. O segundo ponto que é observado é o chamado para a prática da oração. Jesus confia aos seus seguidores o compromisso de dedicarem-se à prática da oração. Ele instrui que os crentes busquem um local reservado, um horário e prioridade para se comunicarem com Deus, em súplicas. Assim como Jesus investia tempo em comunhão com o Pai, os crentes são encorajados a seguir seu exemplo e cultivar uma vida de oração constante e fervorosa. A primeira palavra que é observada aqui é dedicação. Refere-se ao compromisso e empenho contínuo em realizar algo, como a dedicação de Jesus à prática da oração. A segunda palavra aqui é prioridade. Indica a importância ou precedência dada a algo, como a prioridade de Jesus atribuída à comunhão com o Pai através da oração. A terceira palavra que é observada é fervorosa. Significa intensa, fervente ou apaixonada, como deve ser a vida de oração dos crentes, seguindo o exemplo de Jesus em sua devoção ao Pai. Subtópico 3. Vivendo em jejum. Nesse subtópico, destaca-se a prática do jejum como uma forma de aprofundar a intimidade com Deus e sensibilidade à sua voz. 2 pontos que é observado é exemplo de Jesus. O texto destaca que, além de meditar na palavra, perseverar em oração, Jesus também jejuava. Ele não apenas ensinava sobre a importância do jejum, mas também a prática em sua própria vida. Assim como Jesus jejuava para buscar maior intimidade com o Pai, ele espera que seus seguidores também o imitem nessa prática espiritual. O segundo ponto que é observado é o estímulo bíblico ao jejum. A Bíblia estimula os seguidores de Cristo a jejuarem.
exceto aqueles que têm problemas de saúde. O jejum é apresentado como uma prática espiritual que aprofunda a intimidade com Deus e sensibilidade à sua voz. Quando combinado com o estudo da palavra e oração, o jejum fortalece a comunhão com Deus e torna os crentes mais respectivos à sua orientação e direção. A primeira palavra que é observada aqui nesse subtópico é intimidade. Refere-se ao relacionamento próximo e profundo com Deus, que é fortalecido através da prática do jejum, levando os crentes a uma comunhão mais íntima com o Pai. A segunda palavra que é observada é sensibilidade. Indica a capacidade de perceber e responder à voz de Deus, que é aprimorada quando os crentes jejuam e buscam sua presença de forma dedicada. A terceira palavra aqui é obediência. Significa submeter-se à vontade de Deus e seguir suas instruções, como demonstrado pelos crentes que respondem ao estímulo bíblico ao jejum, buscando obedecer aos ensinamentos de Cristo em sua vida espiritual. Chegamos à nossa conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com as armas espirituais: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual, assim segundo o modelo de vida de nosso Senhor Jesus, que fez o uso dessas armas. Podemos vencer as estratégias do maligno. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. No canal você vai encontrar estudos bíblicos, devocionais e lições da EBD. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe. Você sabe o significado do nome de Deus em hebraico, o tetragrama Yahweh? Hoje estaremos explorando e conhecendo o significado do nome de Deus. Yahweh, ou Yahvé, é um nome hebraico com o qual Deus se identificou a Moisés no Monte Horebe. Êxodo 3:14. O tetragrama sagrado, que na pronúncia original era Yahvé, é formado por 4 consoantes e significa eu sou o que sou ou serei o que serei. O verdadeiro nome de Deus, Yahvé, significa eu sou o que sou ou serei quem serei. A abrangência desse nome impede de nos limitar ou rotular a Deus nos termos simples que qualquer explicação humana entende. Isso pressupõe que o nome expressa a essência e as características de Deus e que ele manifesta ações à natureza do seu nome. E o primeiro ponto que nós vamos ver, a característica é Deus é o eterno, sem princípio, sem fim. O Senhor é autoexistente, é aquele por meio de quem todas as coisas que existem passaram a existir. Ele é aquele que sempre foi e será eternamente. Segundo, Deus é imutável. Nós somos e lidamos com coisas estáveis e desequilibradas em muitos aspectos, mas Deus é invariável e constante. Apesar de toda mudança, Deus é permanente. Terceiro, Deus é absoluto e independente. É autossuficiente, todo-poderoso, grandioso em amor e misericórdia. O Senhor cumpre a sua promessa de salvação aos que creem. Quarto, Deus é incompreensível. Apesar de se revelar e se relacionar com sua criação, Deus é inexplicável, insondável, digno de reverência e admiração, pois está muito acima da compreensão humana. E sexto, Deus é um único e sem igual. O Senhor não se compara a ninguém, nem a outro Deus, egípcio ou outros povos. É um supremo criador do universo e sustentador de todas as coisas. A origem do nome Yahvé. Segundo a Bíblia, Yahvé foi o nome que Deus se revelou quando Moisés perguntou pelo seu nome
Este evento ocorreu no Monte Horebe, quando Moisés, ao pastorear ovelhas, deparou-se com uma sarça ardente que não se consumia. Não compreendendo como aquilo acontecia, se aproximou e teve então seu primeiro encontro com Deus, o Criador. Êxodo 3, 4, versículo 6. Na passagem de Êxodo 3, Deus relata a Moisés sobre o seu plano de libertar os hebreus do Egito. Assim, ele cumpria sua promessa na aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2, versículo 23 e 25. Deus enviou e encorajou Moisés a falar ao povo judeu e a Faraó. Mas Moisés ainda não conhecia bem o Deus de seus antepassados. Por isso perguntou-lhe qual era o nome do Senhor que lhe falava. O verbo ser no hebraico, Hayá ou Reyé, na primeira pessoa do singular, possui mesma raiz verbal do tetragrama Iavé. Assim, pela semelhança, Iavé tanto pode ter ser derivado da semelhança do termo ser, como pode ter sido usado como recurso linguístico pretendido pelo Senhor. Na Bíblia hebraica, esses termos escritos originalmente em hebraico antigo não possuem vogais. Além disso, a pronúncia do nome de Deus quase se perdeu exatamente por não ser pronunciado. Por norma, Yahvé era substituído por títulos como Adonai, Senhor, e outras especificações divinas atribuídas a Deus, Elohim, o nome, e etc. Posteriormente, com a introdução das vogais de Adonai e acentos massoréticos, são os sinais abaixo e acima das letras, tentou-se registrar a pronúncia do nome divino. Essas alterações lembravam aos leitores que deviam ler dizer Adonai em vez de Yahvé. As variantes de Yahvé. O Tanakh corresponde ao Antigo Testamento da Bíblia protestante, sem os livros deuterocanônicos. Na Bíblia católica foi escrito em hebraico antigo. Neste registro linguístico, as palavras não tinham vogais, e a pronúncia destas era reconhecida apenas pelo uso da oralidade. As principais causas para a proibição do uso de Yahvé, tanto na fala, leitura, como na escrita, foram: primeiro, reverência ao nome de Deus, e segundo, a interpretação literal do mandamento de não se usar o nome de Deus em vão. Êxodo 20, versículo 7. Até os copistas e tradutores só faziam a cópia ou tradução do tetragrama depois de se purificarem, trocarem de tintas da caneta. Tamanho era o respeito pelo nome de Deus. Substituição e traduções de Yahvé. Esse nome divino, em particular, era considerado tão sagrado e reverenciado pelos judeus que deixou de ser pronunciado, salvo em raras ocasiões muito solenes. Tradicionalmente, nas leituras públicas, o tetragrama era substituído por Adonai, ou Senhor, ou Hashem, o nome. Este comportamento também foi adotado por copistas e tradutores nas diferentes línguas. Na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, Yahvé, foi substituída pela palavra Kurios, o Senhor, equivalente direto de Adonai, Senhor. Em meados do século X d.C., os maçoretas, escribas judeus, introduziram as vogais de Adonai a Yahvé, com a finalidade de lembrar ao leitor que deveria substituir o nome sagrado por Deus com o passar do tempo. A pronúncia original foi se perdendo a razão pela qual não se pode definir com exatidão como eram as vogais do tetragrama. Por isso, atualmente, Yahvé
possui tantas traduções possíveis: Yahvé, Yahô, Jeová, Javé, Yahvé, Yehoah, Yehoah e etc. Ocorrências de Yahvé na Bíblia. No início ao fim das Escrituras, as inúmeras ocorrências de nomes e títulos referentes ao Senhor Deus, progressivamente, o Deus de Abraão, e Isaac e de Jacó, se deu a conhecer como um único Deus inigualável, como aquele que é intemporal e que age soberanamente. Antigo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, existem inúmeras ocorrências da expressão Yahvé, inclusive combinada em nomes compostos, remetendo a atributos específicos de Deus. Primeiro, Jeová Sabaote, Senhor dos Senhores, Salmos 84:12. Jeová Jireh, o Senhor proverá, Gênesis 22:14. Jeová Shalom, o Senhor é paz, Juízes 6:24. Jeová Rafá, o Senhor que cura, Êxodo 15:26. Jeová Tissidquedão, o Senhor é nossa justiça, Jeremias 23:6. Jeová Chamar, o Senhor está aqui, Ezequiel 48:35. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Êxodo 17:5. No Novo Testamento, segundo o Evangelho, o próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho Jesus Cristo, ao manifestar a existência divina em carne, Colossenses 2:9. Jesus revogou para si mesmo a identidade como Yahvé. Ele mesmo se afirmou como o Eu Sou em diversas ocasiões. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Eu sou o pão da vida, João 6:35. Eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Eu sou a porta, João 10:7. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Apocalipse 22:13. Uma das ocasiões mais emblemáticas da autoidentificação de Jesus com o Eu Sou está relatada em Evangelho de João 8, versículo 28 ao 58. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Ao ouvirem a associação que o Senhor Jesus fez com o próprio Deus, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque compreenderam que Jesus estava se apropriando do nome do Altíssimo Deus Criador. E de fato ele é o Senhor. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículo 9 a 11. Se ele ficou até aqui, te convido a assistir outros conteúdos do canal. No canal você vai encontrar devocionais, você vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical e você também vai encontrar estudos como esse. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe o estudo. Deus os abençoe.